Graça e paz, amados adolescentes. Hoje estamos no capítulo 7, certo? Do livro na qual estamos estudando. Mandei para vocês já em PDF. Então, a decisão por Cristo. Esse livro, ele tem 10 capítulos, estamos no 7º, vai ficar faltando agora 3 capítulos. Acredito que daqui a 2 semanas estarei selecionando um outro livro na qual vamos estudar. Se vocês tiverem alguma sugestão de livro, certo? Podem me passar, porque a gente analisa e vê se tem condições de estudar esse livro, tá? A lição de hoje, ela tem como título a necessidade de testar a nossa profissão de fé. Então fica a pergunta para vocês: como devemos testar a nossa profissão de fé? E aí? Como é que nós devemos testar a fé na qual professamos em Jesus Cristo, nosso Salvador? E então a minha resposta, não sei a sua, se a gente estivesse na sala eu ia perguntar um por um, mas a minha resposta seria através da palavra do Senhor aplicada em nossa vida. Como assim? Como é que eu vivo o que está escrito na palavra do Senhor? Vamos trazer como exemplo os profetas, onde Deus passava a mensagem para eles e eles passavam a mensagem para o povo. Então, o que adiantava aquele profeta falar o que Deus queria que aquele povo fizesse? Aquela mensagem na qual o profeta passava para o povo, na qual Deus passou para ele, se o profeta ele não vivesse aquilo que Deus queria. Isso daí é uma falta de ética cristã, certo? Não viver o que a gente prega, é não viver o que a gente fala, né? Então, imagine se os profetas, se os apóstolos não vivessem aquilo que eles falavam, aquilo que eles transmitiam. Infelizmente, meus irmãos, eu venho me deparando na atualidade, nessa realidade na qual estamos, que infelizmente vários cristãos que professavam sua fé de forma verbal, após a pandemia, eles mostraram que a sua fé não está baseada naquilo na qual eles falavam. A sua fé está realmente, infelizmente, não sei em que, mas em Cristo eu tenho certeza que a sua fé, ela não está. Então, meus irmãos, outro problema também na questão da necessidade de testar a profissão de fé, de testar aquilo que você fala que crê, é também, às vezes você, um jovem, um adolescente, não está ainda no ministério. E quando de repente entra para o ministério, parece que esquece a palavra de Deus. Parece que seu objetivo ali não é a salvação, né? Não era ali a salvação e nem fazer parte da grande comissão, né? E sim somente receber um título na qual pode ser alguma coisa na visão dos homens, mas para Deus, se você tem aquele título e não exerce para a honra e glória do seu nome, infelizmente ali você está sendo só uma decepção. Se você anda de qualquer jeito dentro da igreja, dentro das 4 paredes ali você é de uma forma e aqui fora você age totalmente diferente, infelizmente você é uma farsa. Essa máscara que você diz tanto que não está acostumado a usar,
você já usa ela há muito tempo e ainda não percebeu. Infelizmente acontece, vou dar um exemplo claro, quando eu acho que a maioria dos jovens, nem que depois assim, que chegue na fase adulta, comece a trabalhar em outro ministério, mas a maioria dos adolescentes, eles têm um desejo grande de cantar, de tocar, de fazer parte do louvor. Mas o que acontece é o seguinte, que ele está ali cantando, louvando, mas o que ele está cantando ali, o que é um louvor, meus irmãos? O que é um louvor? O louvor, ele é uma adoração ao Senhor. Você está transmitindo a palavra de Deus de uma forma cantada, para que fique mais fácil o entendimento. Entendeu? Você está na sua escola, às vezes o professor canta um determinado assunto, fica mais fácil de você entender. E o que significa louvor do original? Do original, louvor, ele significa elogio. Você ali está elogiando a Deus. Mas você canta, Senhor, eu te amo, eu te adoro, minha vida é para ti. E não está vivendo o que você canta. Seria bom você que canta, sei lá, e faz parte de qualquer outro ministério aí, que da sua boca sai algo desse tipo e você, na sua vida, essa não é a realidade, seria um momento de você parar e conversar com seu pastor, com seu líder, com seus pais, com qualquer pessoa da sua confiança. Porque nós não devemos andar numa vida na qual é diferente de uma vida na qual professamos, na qual falamos. Nós andamos diferentes, nós andamos agradando ao nosso eu, ao nosso ego. Isso chama-se egocentrismo, colocar o nosso ego no centro de todas as coisas. E quem deve estar no centro de todas as coisas é Deus, é Cristo, Ele que é o centro. Mateus 7, 13 e 14, ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, abre parênteses, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, fecha parênteses. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que quer dizer essa palavra? É muito fácil você viver numa vida que agrada somente o teu ego, somente ao nosso eu. E é um pouco mais complicado a gente viver numa vida com, vamos dizer assim, numa autossupervisão, sabendo que será o que eu estou fazendo nesse momento agrada ao meu Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus nos incomoda, e a gente percebe isso, que nós estamos fazendo algo de errado, e a gente vai contra o Espírito e continua fazendo errado. Isso aí é andar na porta, é andar no caminho mais fácil, é andar num caminho pegando atalhos. Então a vida, ela não é de atalhos, ela é só um caminho, seja ele difícil, seja ele cheio de obstáculos, mas esse é o caminho. Não adianta desviar para outro caminho. Vocês lembram de um filme na qual eu passei chamado O Peregrino? E no filme O Peregrino você via lá o jovem rico, ele pegando só os melhores caminhos, atalhos, e na figura ali do inimigo, conduzindo ele somente para os atalhos, somente para o caminho fácil. Mas é como eu digo, é um caminho só. Se nele é difícil, se nele tem obstáculos, é nele que você vai ter que seguir. Porque no fim desse caminho existe uma luz. Se você está andando com o dono do caminho naquele caminho, você vai passar por obstáculos para o seu aprendizado, para o seu amadurecimento, para o meu também. Porém, não adianta pegar atalhos, porque o atalho você vai parar numa situação bastante complicada.
em um lugar que você vai chegar no fim do poço. Pode ser que quando você chegue lá, pode ser que você consiga voltar para o caminho certo. Pode ser. Aí entre você e Deus, aí você tem que conversar, orar com Deus e procurar saber que caminho é esse que você está andando. Será que esse é o caminho certo que eu estou andando? Entrai pela porta estreita, justamente. Larga é a porta e espaçosa, mas é o que conduz para quê? Para a perdição. E são muitos que entram por essa porta larga e espaçosa, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram nela. Então jamais, meus irmãos, se a gente segue um outro caminho que não seja o caminho correto, a gente está servindo a um outro Senhor. Existe um outro Senhor puxando a nossa mão e dizendo: vem para esse caminho aqui que o meu é mais fácil. Mas nós devemos servir a um só Senhor, e aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, meus irmãos, eu quero deixar um versículo para você que está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 10. Que devemos, portanto, confirmar a nossa vocação e a nossa eleição, porque nós somos escolhidos e eleitos do Senhor. Então nós devemos andar por um único caminho, que é Jesus Cristo. E se nesse caminho você, com a sua cruz pesada, você passar por vários obstáculos, vários problemas nesse caminho, é nesse caminho que você deve continuar, que você deve enfrentar. Mateus 16:24, ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo, meus irmãos, não é algo simples. Se eu disser a você que é simples, eu estou mentindo. É difícil. É negar o nosso próprio eu. É colocar o nosso ego de lado. É deixar de fazer os nossos desejos e simplesmente agradar a Deus. O Evangelho, ele é simples. Ele é simples, o Evangelho. É ter Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador e saber que Ele morreu na cruz para nos salvar. E Ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai e voltará. Esse é o Evangelho. E é levar essa verdade para todos, que existe dois caminhos, mas um só caminho leva para a salvação. E dizer que já não é Cristo, que já não sou eu que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vive, é Cristo. E assim como nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, é permitir que Ele conduza, que Ele administre, que Ele seja o dono das nossas vidas. Então eu faço um desafio hoje para você. Pare, pense, reflita se Jesus Cristo ele é o dono da sua vida. Se a profissão de fé que você declara todos os dias em amar, em servir esse Jesus Cristo, é realmente isso que você está vivendo. O título dessa lição é a necessidade de testar a nossa profissão de fé. E nós testamos através da palavra aplicada em nossa vida. Você está vivendo desse jeito? Se você não vive, reflita, pare e ore. Deus estará sempre de braços abertos para te receber. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pelo teu amor e por mais um dia que se renovou debaixo da tua misericórdia, ó Pai. Abençoe a IBD, ó Pai, que nesse formato que está sendo, que possamos ter paciência, que possamos querer, ó Deus, cada vez mais aprender e não colocar o nosso ego no centro de todas as coisas, e sim colocar a Ti, ó Pai, Teu Filho amado no centro de todas as coisas. Que, ó Deus, que a necessidade de aprender, ó Pai, sabemos que é rica através
desse instrumento, porque tem tanta gente querendo aprender e não tem nenhuma palavra, uma Bíblia na sua tradução, mas ela sabe que existe um Salvador, e é nesse Salvador que ela vive, que ele vive, ó Deus. Que possamos, ó Pai, ajudar aqueles tão necessitados a conseguir o alvo de missões estaduais, nacionais e mundiais, ó Deus. Que possamos, ó Deus, saber que não é simplesmente um evento de missões, é saber que através desses eventos tem pessoas do outro lado lá, precisando das nossas orações, das nossas ajudas, do alimento que vai chegar na mão deles, ó Deus. Eles dependem disso. Mas em primeiro lugar, ó Pai, que a tua bênção, que o alimento espiritual chegue à mesa de cada um, ó Pai do céu. Que chegue ao coração de cada um, ó Deus. Que o Senhor dê força a sustentar cada missionário, ó Pai. Porque sabemos que não é fácil, é difícil. Mas como foi dito nessa lição, ó Deus, só existe um caminho. E se esse caminho tiver muitos obstáculos, tiver pedra, tiver seja o que for, é esse caminho que devemos seguir. É esse caminho que devemos enfrentar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.